Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do FagCast. E hoje iremos tratar de um assunto muito importante para toda a sociedade, sobre ansiedade e depressão. E tenho um grande prazer de receber aqui Vitória Brandão. Seja muito bem-vinda ao FagCast. Olá, boa noite. O prazer é meu, estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre um assunto tão importante. E o que é a ansiedade, para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, pode estar com ansiedade, mas não sabe o que é a ansiedade? O que é, né? Ótima pergunta. A ansiedade é uma reação natural que todos nós temos. A gente fica ansioso quando vai conhecer alguém, quando vai para uma entrevista de emprego, quando tem uma decisão para tomar. Agora, quando essa ansiedade ela começa a impedir que a gente viva normalmente, impedir a gente de fazer as nossas atividades, ela já se torna um transtorno. E quais os principais sintomas, físicos Sim. e mentais que essa pessoa sente quando está com a ansiedade já bem um pouco mais avançada? Quando uma pessoa tem ansiedade, ela vai ter alguns sintomas no seu corpo. Como assim? Taquicardia, o coração vai bater acelerado, suores, tremores, vai ter aquela sensação de aperto no peito, não vai conseguir dormir, não vai conseguir se concentrar. Então, tudo isso dá reação no corpo. E tudo isso a gente vê. Tem pessoas que têm até manchas vermelhas pelo corpo. E tudo isso é a ansiedade. E muitas pessoas acham que é algum problema cardíaco, que é algum problema de pressão alta ou baixa, mas na verdade não é. Não é, é ansiedade. Muitas pessoas, inclusive, vão para o hospital, pensando que estão tendo um ataque cardíaco, mas não é, é de fundo emocional. Para a gente ver como isso é uma questão tão importante e séria. E essas pessoas, o que devem fazer nesse momento? Porque muitas vezes acontece em casa, Isso. E às vezes no momento em que aquela pessoa está sozinha, não tem um apoio familiar, para que possa socorrer. O que essas pessoas possam fazer para naquele momento se tornar um pouco mais, menos doloroso para aquela pessoa? Se essa pessoa estiver sozinha, é difícil, mas o ideal é tentar se acalmar, respirar fundo. Quando estiver um pouco melhor, liga para alguém, para algum amigo, para algum familiar. E se aquela crise estiver muito grande, em grande intensidade, procurar ajuda profissional. Mas o ideal é tentar o quê? Se acalmar, respirar fundo e tentar se concentrar, por exemplo, em alguma atividade que não esteja relacionada àquela crise. Liga para alguém, tenta chamar alguém para conversar, respira fundo. E digamos que essa pessoa não tenha ali um apoio familiar, E de que forma essa pessoa pode aí buscar uma ajuda que não seja no convívio familiar? No convívio familiar, Infelizmente, é um contexto que acontece muito. E o que é que a gente pode fazer? Buscar os órgãos, as instituições. O SUS, ele oferta, a gente sabe que a demanda é grande, a espera também é grande às vezes, mas tem. O SUS tem os serviços. E diante de uma emergência, uma crise de ansiedade muito forte, pode ir ao hospital. Se passou aquela crise, no outro dia pode procurar um CAPS, um posto de saúde. As faculdades também têm as clínicas, escolas de psicologia, que ofertam esses serviços, por exemplo. E para aquelas pessoas que trabalham, e que têm esse problema dentro do trabalho, de que forma essas pessoas podem adaptar, esse problema da ansiedade com o trabalho, para que isso não venha prejudicar o seu convívio profissional? Excelente pergunta, Às vezes o trabalho é o causador da nossa ansiedade. E o que é que a gente pode buscar fazer? Se o problema aconteceu no trabalho, tentar buscar resolver. Foi com um colega, é uma demanda, é um serviço, Vamos buscar resolver. E se aquela crise de ansiedade não está passando, buscar ajuda profissional. Pode ser um colega, orientar, vamos lá no psicólogo, eu levo você, eu lhe ajudo. E, às vezes, até pode precisar também de uma intervenção medicamentosa. E isso só pode passar o médico, que é psiquiatra. Mas tudo é a questão da conversa, de se expor, de estar ali disponível para também falar e ser ouvido. E quais aí os principais
tratamentos, né? Os principais tratamentos para essa pessoa que está passando e convivendo por esse momento. Pronto, excelente pergunta também. A principal linha que a gente segue enquanto profissional é assim: a causa da ansiedade só pode ser tratada com psicoterapia. Por quê? Porque lá a gente vai conversar sobre a história de vida, ver se aconteceu algum trauma, alguma perda, né, alguma separação, algum histórico de abuso, e vai trabalhar em cima disso. Já a medicação vai tratar os sintomas, que são físicos, né, aquele que a gente já falou, e os psicológicos, que fica aqui na mente. Uma pessoa que tem ansiedade tem um excesso de pensamento no futuro. Nem chegou a acontecer, mas já estou sofrendo, né? Então, a medicação trata os sintomas físicos e a terapia a causa. E qual será aí, por exemplo, o pensamento, né, dessas pessoas que hoje passam por um problema de ansiedade, que muitas vezes, né, a pessoa que está no convívio olha para ele e diz assim: ah, isso aí é uma frescura, né? Isso aí é uma bobagem, né? Que na verdade não é, né? E, por exemplo, aí, o que passa aí na mente de uma pessoa que sofre com ansiedade? Excelente colocação sua, né? Porque doença mental hoje em dia as pessoas falam, né? É fraqueza, é falta de Deus, e não é. E uma pessoa ansiosa, como eu falei, ela sempre está no amanhã. O amanhã nem chegou, mas ela já está sofrendo. Às vezes é uma situação daqui a um mês, mas ela já está lá. Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou dar conta? Né? Será que vai chegar na hora e vai acontecer alguma coisa? Uma pessoa que tem ansiedade nesse nível sempre pensa que vai acontecer uma catástrofe, né? Que vai acontecer uma coisa ruim. A mente funciona como uma máquina, a 1000 por hora. Né? Então é importante a gente ficar atento. Ficar atento. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje com Vitória Brandão, psicóloga, passando muita informação importante sobre esse assunto que atinge toda a sociedade, né? Isso muitas vezes acontece até em pessoas crianças também, né? Já sofrem com ansiedade, né? Que tem que procurar ali um tratamento, né? Para que assim possam controlar aquela ansiedade e que não chegue a gerar um problema maior, né? A piorar, né? A piorar. Todo mundo pode ser acometido, né? Criança, adolescente, adulto, porque a mente humana é isso, é bem sensível. E nós somos seres humanos. Então, tudo que a gente passa vai atingir aqui, né? E além da questão de procurar o profissional, né, para que assim possa fazer um tratamento psicológico, tem a questão também dos medicamentos, né? Isso. Que essa pessoa vai ser receituada para assim venha continuar ali tomando dia a dia esse medicamento, né? E como que funciona isso? A questão do medicamento, né, como eu já falei, ela só é usada em casos muito intensos, porque a terapia em si, ela pode ajudar. Agora, quando meus sintomas físicos, taquicardia, eu fico suando, com tremor, um aperto no peito, tenho um pânico, acho que vou morrer, às vezes a medicação é necessária. Então, a medicação ela vai agir em quê? A gente aqui na nossa cabeça tem algumas substâncias, que são os neurotransmissores, né, que dão prazer, alegria, felicidade. E uma pessoa que está em um estado ansioso e até depressivo, por exemplo, tem isso desregulado. Então, a medicação vai agir nesses hormônios da felicidade e eles vão ser reajustados com a terapia também. Mas não é para sempre, entendeu? Vai tomar por um tempo e depois o médico vai retirar. Mas só o médico pode fazer isso. E nesse caso aí, falando do médico, essa pessoa que pode receituar esse medicamento seria quem? O psiquiatra, enfim. O psicólogo pode também receituar esse medicamento? Não. Não. Nós psicólogos não medicamos, né? A gente trabalha com a técnica, com a escuta, com o acolhimento. O médico medica. E a linha é quem? O psiquiatra, né? Que trabalha com essas doenças, com as dores da alma. Qualquer médico pode medicar, mas o psiquiatra, nesses casos, é o mais indicado. E muitas pessoas, né, às vezes, né, dizem assim: ah, eu não vou para o psiquiatra, né, porque eu não estou louco, né, eu não sou louco, né, porque muitos, de uma forma assim ignorante, né, dizem assim: ah, o psiquiatra é para quem está louco, né, para quem já está no estado de loucura, e, na verdade, não é, né. Então, essas pessoas, assim, têm que se conscientizar e entender, né, que o psiquiatra é o médico ideal para que assim possa passar essa medicação, para que essa pessoa continue tomando, para que venham ter melhoras futuramente, né? Isso mesmo, porque a terapia vai até certo ponto e a medicação também, porque é um tabu, né?
não vou tomar remédio porque eu não sou doida, eu não sou fraca. Mas a medicação é necessária. E muitas pessoas começam a tomar o remédio e param, por conta própria. E aí os sintomas voltam e até maiores. Aí eu posso até dizer assim, eu não vou mais porque eu tomei o remédio e não funcionou, mas eu também não fiz minha parte, né? Só o médico pode mudar, reajustar, e muitas pessoas não tomam. Então, o ideal é procurar o médico e também não se automedicar, que é um perigo. E também aquelas pessoas, né, que acham que a ansiedade é aquele momento que eu só tive naquela hora, né? Um exemplo, né? Mas não pode esquecer que em qualquer momento, no trabalho, em casa, ela pode sentir uma crise muito mais forte, né? E que ela tenha que ir para o hospital de urgência, né? Isso mesmo, porque qualquer condição de saúde que a gente tenha, a gente tem que tratar, né? Tem o começo do tratamento, o meio e o final. E muitas pessoas não chegam ao final do tratamento. Eu fui a uma sessão de terapia, já estou boa, não vou mais. Engano, porque como você falou, essa crise pode voltar amanhã no trabalho, em casa, e ser maior e ser pior, né? Então, daí a importância da gente conscientizar de começar o tratamento, continuar e terminar. E aquelas pessoas, né, que passam por isso, e as pessoas que estão ao lado dessas pessoas, né, que em muitos momentos não entendem, né? Isso. Porque às vezes aquela pessoa está ali com um sintoma muito forte e a pessoa olha assim, poxa, isso aí é uma bobagem, isso aí vai passar, né? Mas que essas pessoas possam ver de uma forma diferente, né? Sim. Porque tem que ter ali o apoio, né? O apoio tanto familiar, né? Que é principal nesse momento, né? Porque se aquela pessoa está passando por uma fase difícil, muitos não conseguem ir trabalhar, um exemplo, né? Sim. Então, isso aí requer o apoio do esposo, né? Um exemplo, né? Que esteja ali ao lado da mulher, né? Para dar aquele suporte, né? Para que venha dar aquele apoio, né? Que é de grande importância também, né? Importante a sua fala, porque isso é uma questão da sociedade. A gente fala assim, eu conheço uma pessoa que teve o que você tem e não ficou como você ficou. Isso é fraqueza, isso é drama. E não é. E, às vezes, aquele familiar, aquele amigo, é aquele momento que ele tem ali de coragem para falar e a gente fala uma coisa dessa, né? Então, ali pode ser até o estopim, um pontinho para aquela pessoa, infelizmente, fazer alguma coisa, né? Então, o que é que a gente deve fazer? Acolher, ouvir, dizer que vai ficar tudo bem, que vai procurar ajuda com essa pessoa, né? Estender a mão, porque julgar nessa hora não é o ideal, né? Não é o ideal assim em hora nenhuma. Mas em um momento de crise é muito pior, né? Então, como você falou, né? É acolher, é ouvir e estender a mão. E vamos passar para uma fase mais, assim, digamos que profunda, né? Em relação à depressão, né? Continuando, aquelas pessoas que não acolhem e que não apoiam, né? E que não dão o suporte, essa pessoa que está com ansiedade pode passar para um estágio de depressão, né? E muito mais profundo, né? Sim. Pode sim, porque a ansiedade e a depressão são coisas diferentes, né? Mas elas podem coexistir. Como assim? Eu posso ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então, se a minha ansiedade ela não vai sendo tratada, os meus sintomas eles também vão aumentando. Aumenta a agitação, aumenta o desânimo, aumenta a tristeza, até chegar a um ponto de uma pessoa ficar deprimida, né? Porque a depressão também é diferente de tristeza. Triste todo mundo fica. Perde um ente querido, fica triste. Sai do emprego, fica triste também. Agora, quando isso persiste, não passa, aí já pode ser uma depressão. E de que forma a gente pode assim explicar, né, para o nosso telespectador de casa, essa diferença da ansiedade e depressão, né? A depressão é um momento muito mais profundo, né? De que forma podemos assim explicar, né, entender melhor essa diferença de ansiedade e depressão? Sim. A ansiedade, posso dizer que é excesso de futuro, como eu falei. Eu vou viver a situação amanhã, semana que vem, mês que vem, mas já estou sofrendo hoje. E a depressão, eu diria que é um excesso de passado. Por quê? Porque eu posso ter vivido alguma coisa na minha infância, na minha adolescência, ou ano passado, e aquilo não passou. Aquela tristeza ficou, né? Se intensificou e cronificou, se tornou uma depressão, né? Então, o alerta aí já está ligado.
Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje, levando para você de casa muita informação importante sobre ansiedade e depressão. E vou passar para você de casa, nossos telespectadores, como de costume, os nossos patrocinadores aqui do FagCast, que nos dá a credibilidade, que nos apoia aqui no FagCast. Temos a Prêmio Fibra Internet, patrocinadora oficial do FagCast, com internet de alta qualidade para você. Precisou, é só ligar. E também temos o SV Elétrica e Climatização, que é nosso apoiador com serviços elétricos e serviços de refrigeração em geral. Vamos deixar o contato, precisou, é só ligar. Também temos a Farmácia Econômica. É um jeito certo de cuidar da sua saúde, com medicamentos em geral para você. E também a Fag Gráfica Rápida, que também é patrocinadora oficial do FagCast, com serviços gráficos em geral. E o DJ João Alves MX, com locação de som para festas, eventos, casamentos em geral, que nos dá o suporte com toda a parte aqui de produção do FagCast, com áudio, som, enfim, está sempre presente com a gente. Esses são os nossos apoiadores do FagCast. E vamos continuar o nosso bate-papo com a Vitória Brandão. Hoje, sim, esse assunto que está presente em toda a sociedade, né? Todo mundo hoje, de uma forma geral, sofre com a ansiedade e, enfim, no estágio mais profundo, chega a depressão. E continuando com a questão da depressão, sim, muitas pessoas, hoje em dia, muitos casais, estão se separando, né? Estão passando por momentos de depressão, às vezes profunda. Sim. Digamos que a mulher está passando por um momento muito difícil e, às vezes, o marido não consegue entender aquela fase difícil da esposa e acaba separando, abandonando aquela esposa. E você, como profissional, que você passaria de mensagem para essas pessoas, né, que estão passando por essa fase, esses esposos que não entendem, né, e não conseguem entender as suas esposas? É importante, né, essa fala, porque às vezes na correria da vida, do dia a dia, passa despercebido. A gente acha que vai passar, que é uma besteira, porque é uma questão cultural, que não é nada, que deixe disso, que deixe daquilo, mas quando um casal ele convive, né, o marido conhece a esposa e a esposa conhece o marido, ou deveria. E quando a gente tem uma mudança de comportamento, isso fica visível. Então, se eu sou uma pessoa muito extrovertida e estou muito calada, se eu passo a dormir mais, a comer menos, a ter insônia, a ficar mais irritada, dentro de uma casa, um casal percebe isso, né? Então, aí é o que eu digo, é acolher. Não, cheguei aqui, vamos conversar, está acontecendo alguma coisa. Eu não entendo muito, né? Mas quero entender. Me fale o que está acontecendo. Uma fala dessa já muda, já acolhe, né? E não espanta, não distancia. Então, a conversa é a base de qualquer relacionamento, e de um casal também, né? E também aquela questão, né, doméstica em casa, né? Que isso deve ajudar muito essa mulher, né, que está ali passando por essa fase difícil, né? Sim. Que em muitos momentos não fazem ali os deveres domésticos, né? Sim. E muitos esposos acham que os maridos, uma preguiça, né? Tá com sem coragem de fazer, não quer fazer, né? E na verdade não é desse jeito, né? Faz parte do quadro, né? Porque a depressão causa o quê? Falta de coragem, uma pessoa fica triste, o dia todo na cama, não se alimenta, não quer conversar e com certeza não vai querer fazer atividade doméstica. E é importante a gente saber que isso faz parte do quadro. Minha esposa não quer fazer, está acontecendo alguma coisa. O que eu posso fazer por ela? Tentar fazer o serviço, saber que ela não está bem, né, para fazer aquilo, ou o esposo também, né, porque homem também pode ser acometido por depressão, mas pensar o seguinte: se ela não fez, se mudou alguma coisa na rotina dentro de casa, está acontecendo alguma coisa. Porque a depressão causa esse estado assim de prostração. Uma pessoa não quer fazer absolutamente nada. E ela, inclusive, deixa de se cuidar. Não come, não toma banho, não se cuida, né? Então, a depressão é um estágio muito grande e grave de sofrimento. E a gente continuando com esse tema em relação à depressão,
com as crianças, né? De que forma esse estágio aí prejudica as crianças no seu dia a dia, no convívio familiar? Sim, porque uma pessoa que tem um transtorno, uma doença mental, depressão ou ansiedade, vai alterar a rotina dentro de casa, né? Então, esse filho vai perceber um afeto que não está recebendo muito, um pai ou uma mãe que não está indo ali conversar com ele, brincar, colocar para dormir, né? Então, o familiar que não estiver passando por isso, pode tentar acolher essa criança, né? Fazer o que o outro não está conseguindo fazer. Tentar explicar de uma forma que ele entenda, né? Não, mamãe tá triste hoje, mas vai ficar bem. Papai está passando por alguma situação ruim, mas vai melhorar. Para que ela também não ache que a culpa é dela. Porque uma criança pode achar que a culpa é dela, né? E isso também causar um problema de Nela ansiedade também, na criança, né? sim. E ser bem mais grave Sim, também, né? porque uma criança não tem o entendimento que a gente tem, assim, né? Então, para não chegar a esse ponto, um familiar que não está passando por isso, né, que tenha condições, pode pegar essa criança e acolher. Porque, como você falou, ela pode desenvolver uma ansiedade, né, uma tristeza também por causa disso, achando que a culpa é dela, quando não é. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje, com esse assunto muito importante, né? Estou aqui com a Vitória Brandão, psicóloga, debatendo esse assunto que hoje tem aumentado cada vez mais, né, em nossa sociedade, no nosso Brasil, que atinge as famílias brasileiras nos seus lares, né? E em relação às famílias, os parentes, né? Aquelas pessoas que são mais distantes, o irmão que mora no outro bairro, né? Enfim, de que forma essas pessoas podem ajudar, né? Esse parente que está passando por esse momento tão difícil? Difícil, né? Eu acho que uma fala importante é que na pandemia ela trouxe coisas que vieram para ficar. E uma delas foi a tecnologia, né? Então, se eu moro distante, até em outro bairro, em outra cidade, a gente pode usar um artifício que é o telefone. Não, eu vou tentar fazer uma chamada de vídeo, né, para conversar com a minha irmã, que está passando por uma depressão, por uma ansiedade, ver se eu posso animar ela, né? Eu vou tirar um tempinho para mandar uma mensagem no WhatsApp, ou até mesmo ir lá. Aí eu estou cansada do meu trabalho, mas eu vou fazer esse esforço e vou lá. Porque só isso, esse acolhimento, né, essa preocupação mostra ao outro que eu sou importante. Mas nunca deixar essa pessoa sozinha. Sozinha. Entendeu? E antes de finalizar o nosso Fagcast de hoje, eu vou entrar num assunto também relacionado à pandemia. Sim. Eu gostaria de saber de sua pessoa, como profissional, se depois da pandemia, os casos de pessoas com depressão e com ansiedade têm aumentado no decorrer desse período. Muito, né? Depois da pandemia e durante, os casos de ansiedade e de depressão cresceram bastante. E, infelizmente, os números também de suicídio cresceram consideravelmente. Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? Alterou a rotina, a gente ficou em casa, trancado, com aquele medo, e mexeu com a mente. Então, os números cresceram consideravelmente, né? Daí a importância da gente sempre buscar cuidar da nossa saúde mental. Depois da pandemia, dessas mudanças e de tudo que a gente vive, essa ansiedade tende a ser maior. Então, eu quero fazer tudo rápido, eu quero terminar rápido, eu quero ir embora logo. Então, a ansiedade aí ela já está instalada. E é o quê? Tentar procurar uma ajuda profissional, mudar os hábitos em casa de sono, de alimentação, fazer uma caminhada 30 minutos por dia, se tiver tempo, ou 20, já é bom. Já vai ativar os hormônios aqui da felicidade e do prazer que vão baixar mais essa ansiedade. Pessoal, esse é o nosso Fagcast de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer a você de casa, nosso telespectador. E antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa, nos assistindo o Fagcast. Uma mensagem de um olhar profissional, de um olhar como humano, né, para aquelas pessoas que estão em casa passando por esses problemas, né? Seja ele um problema de ansiedade ou de depressão. Sim, eu quero dizer uma mensagem que eu aprendi na faculdade e levo para a vida, que um diagnóstico não é uma sentença. Uma ansiedade não vai definir quem você é, uma depressão. É um diagnóstico. Tem tratamento, né? Mas a pessoa que eu sou é outra coisa.
Eu me chamo Vitória, né? Eu não me chamo uma Vitória depressiva se eu tivesse depressão, por exemplo. Um diagnóstico não é uma sentença de morte, digamos assim. É uma condição, muita gente tem tratamento, né? E que tudo passa se a gente busca ajuda, se a gente busca falar, né? Se a gente está disposto, tudo passa, né? Vem a tempestade, a chuva, mas o sol, ele volta, viu? E eu só tenho a agradecer a sua presença Prazer mais é uma meu. vez. Boa noite e muito noite. obrigado pela presença aqui no FagCast. Eu quero agradecer o espaço aqui, né? Dizer que é um prazer, que seu trabalho é excelente, muda a vida de muitas pessoas e que continue e estou à disposição. Muito obrigada e a todos vocês também que estão assistindo. E pode deixar aí o seu contato também como Posso? psicóloga, né? Sim. A sua página, para que o Sim. pessoal possa acompanhar também o seu trabalho. Fique à vontade. Sim, vou deixar meu Instagram, que é @VitoriaGBrandão. Quem quiser me seguir, pode seguir, que lá eu posto diariamente temas de saúde mental, viu? Muito obrigada. Pessoal, para você de casa, uma boa noite e até o próximo FagCast com mais um episódio do FagCast. E para finalizar, a gente finaliza sempre com um brindezinho do FagCast. Vamos lá. Uma boa noite Boa noite. e até mais para você, nosso telespectador.